IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET e também através do site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras estamos conversando com os professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje o nosso convidado é o professor Carlo Scopel. O professor Carlo, ele é coordenador na área de informática, numa escola de informática, também é professor e voluntário no IIPC Florianópolis e responsável aqui pela área de TI, a tecnologia da informação. O professor Carlo hoje vai conversar com a gente sobre bioenergias e saúde holossomática, né, professor? Perfeitamente. Seja bem-vindo aqui à TV. Obrigado, Eliane. Eu gosto muito de vir aqui na TV Floripa falar sobre conscienciologia e principalmente sobre esses assuntos de bioenergias, né, que são pouco conhecidas, pouco utilizadas, como é que eu posso dizer assim, pouco conhecidas mesmo, né, das pessoas e tão importantes na nossa vida como um todo, né, nossa vida holossomática. Professor Carlo, na conscienciologia, o que se considera então as bioenergias e o que tem a ver, qual é a relação com a nossa saúde? Certo. A bioenergia, então, ela vem a ser parte do nosso corpo, né, do nosso holossoma. Então, o holossoma a gente chama dentro da conscienciologia o conjunto de todos os nossos corpos de manifestação. São quatro, né, que a gente entende como corpos de manifestação. O soma, que é o corpo físico, que a gente conhece tão bem, a gente olha no espelho, tratado na medicina já há muito tempo. Tem o psicossoma, que é o corpo das emoções, né, que a gente trata hoje em dia com mais conhecimento por causa da conscienciologia. Sabe-se que é com ele que a gente se manifesta em uma dimensão um pouco mais sutil, né, mais conhecido como alma, como espírito, né, que a gente vê em outras linhas de conhecimento. Tem o mental soma, que é o corpo das ideias, da racionalidade, da ponderabilidade, e também, né, em conjunto com todos eles, está o corpo energossoma, que é o corpo que mexe, que faz com que a gente trabalhe com as bioenergias, vamos dizer assim. Por que a gente não vislumbra, por que a gente não visualiza ele tão fácil? É porque agora, nesse momento, eles estão todos encaixados. A gente chama, é um estágio que a gente chama de vigília física ordinária. Então, quando o ser humano, né, a pessoa está em vigília física ordinária, todos esses corpos estão encaixados e eles se manifestam de uma maneira em conjunto. Então, a gente não sabe se a gente não tem entendimento muito apropriado de se é com as bioenergias, se é com os sentimentos, né, com o psicossoma, se é com o corpo físico. Ou melhor, a gente se manifesta com todos eles em conjunto. Então, as bioenergias é um desses corpos, né, elas são aquelas energias que são exteriorizadas por nós, elas são movimentadas por nós, elas são absorvidas de uma forma natural no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas sabe-se também, né, com muita técnica, a gente consegue melhorias na nossa saúde como um todo, como você perguntou, porque ela tem uma incidência, ela tem uma influência direta, né? Ela tem uma influência direta na nossa saúde, que a gente vai discorrer aí nessa entrevista, tá ok? E na conscienciologia, professor Carlo, se estuda muito a projeção, o fenômeno da projeção consciente. E você falou em psicossoma, o corpo emocional. É com esse corpo, então, que as pessoas se projetam, né? Perfeitamente. Então, o que vem a ser a projeção? Ela é a desconexão, né, a descoincidência de um dos corpos de manifestação, como eu falei, o psicossoma, e ele se manifesta numa dimensão um pouco mais sutil do que essa dimensão física, né, mais dura. E ele também, eu posso ter como uma propriedade, ele é, vamos dizer assim, conectado com o nosso corpo físico através das bioenergias. Então, quanto mais a gente trabalhar com as bioenergias, mais facilidade a gente vai ter para essa projeção, a projeção da consciência através do psicossoma.
Então, com esse psicossoma, a gente vai ter outras vivências, com outras consciências que já não comportam o corpo físico. A gente vai saber como é que a gente trabalha com as nossas emoções, né? No retorno ao corpo físico, a recoincidência dos corpos, a gente pode rememorar, então, essas vivências e saber como é que estão as nossas emoções naquele momento, a nossa realidade multidimensional, entende? Então, por isso que é importante o fenômeno da projeção, que sabe-se que todo ser humano, né, inclusive alguns animais subhumanos, eles têm naturalmente a projeção todos os dias. A questão aqui uma é ter consciência disso e outra é rememorar, né? A dificuldade do ser humano hoje em dia é rememorar esses fatos. Então, quando nós estamos aqui no que você chamou de vigília física ordinária, em que estamos acordados, com todos os corpos encaixados, dá a sensação de que é um corpo só, que não tem esses 4 corpos, né, Carlos? Nos milênios que decorreram da humanidade, a gente vê que não foi tratado isso cientificamente como na Conscienciologia. Então, algumas pessoas que tiveram contato, né, com essa realidade e usaram isso de uma forma mística, aí ficou nesse campo, entende? Uma forma mística, uma forma de gurulatria, aquelas pessoas que dominavam esse fenômeno são mais importantes que outras, né? Mas hoje a gente sabe que qualquer pessoa pode se projetar. E essa questão das bioenergias, esse corpo energético, tem relação com os chakras, que até outras linhas também pesquisam? Tem. O que são as bioenergias? Então, ela é o conjunto das nossas energias, né? As energias, elas não são energias, né, só para complementar, elas não são as energias que a gente conhece na física, na ciência convencional. Elas são energias pouco estudadas de forma científica hoje em dia. Elas são o conjunto dos nossos chakras. Os chakras, então, são os vórtices de energia, né, que são localizados em alguns pontos específicos do nosso corpo das energias, e que tem conhecido, né, que existem milhares desses vórtices, mas tem os principais, né? E são eles, né? Eu vou citar alguns. Por exemplo, o coronochakra, que está no topo da nossa cabeça, o frontochakra, o laringochakra, cardiochakra, né? Esplênico chakra, o umbilico chakra, sexo chakra, os palmochakras e os plantochakras, e fora o nucal, né, que são os principais. Então, são milhares de chakras e a gente estuda eles como os principais. Qual que é a influência deles no nosso corpo humano? Significa o seguinte, que quando a gente trabalha com esses chakras, a gente já começa a compreender melhor qual é a parte do nosso corpo humano que pode ser afetada. Por exemplo, é só você lembrar que você que está em casa, quando você fala em coração, né, qual é o chakra que você acha que está sendo mobilizado ali, movimentado? É o cardiochakra. Quando você fala das emoções, é o cardiochakra. Quando você fala em medo, é o umbilico chakra. A gente já consegue fazer essas relações. Então, se a gente conseguir movimentar esses chakras de uma maneira científica, com técnica, de modo a melhorar a nossa movimentação, né, a nossa influência, a nossa, como é que eu posso dizer assim, a nossa inter-relação com as demais energias, as energias das outras pessoas e dos ambientes, significa necessariamente que a gente vai melhorar a nossa saúde holossomática. Holossomática, como eu falei, é o conjunto dos corpos. Então, a gente estudando mais propriamente cada um desses chakras, a gente vai conseguir saber o que é que a gente tem de influência hoje no nosso corpo físico. Entende? Então, os chakras podem estar mais bloqueados, menos bloqueados? Exatamente. O que é o bloqueio, né? É uma interferência, é um mau uso continuado daquele chakra, entende? Aquele chakra ele foi mal utilizado nessa vida ou em outras. Muitas vezes houve um bloqueio por causa de influências de fora, você não soube dominar, você se deixou influenciar. Muitas vezes houve uma como é que eu posso chamar? Eu esqueci o nome, me ajuda, Eliane. O que você quer dizer? É uma doença, né? Uma parapatologia no chakra. A parapatologia é quando você danifica o chakra em alguma batida, um acidente parapsíquico. Isso ocorre. Então, quando você está mal utilizando esse chakra, qual que é o seu trabalho? É você movimentar suas energias, utilizar a técnica, utilizar as suas outras manifestações com os outros corpos, de modo que eles se melhorem, vão se melhorando e evoluindo. E dentro do que você vem abordando, professor Carlos, o que vem a ser, então, a saúde holossomática?
Então, saúde holossomática é a saúde de todos os nossos corpos em conjunto. Holossoma vem, holo é uma palavra que significa todo, e somático significa corpos. Então, a saúde holossomática é quando você tem uma saúde em termos gerais do seu corpo como um todo, de todos os corpos em manifestação. Então, significa o quê? No corpo físico, o que é a saúde? Saúde é você se alimentar bem, ter um bom sono, cuidado físico, exercício físico, você passear, você ter influências no ambiente com o seu corpo físico, você ter um corpo que você utilize bem nas suas tarefas diárias. E também fazer um check-up médico e dar tudo ótimo, né? Check-up médico, hoje por coincidência eu vim de um check-up desses, né? Então você faz exame de sangue, todos esses cuidados que a gente já sabe que, né, mais corriqueiramente. Corpo das energias, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? É trabalhar as nossas energias, saber que a gente está influenciando o ambiente, a gente está influenciando com as pessoas, tentar perceber cada vez mais como é que a gente chega na energia, a nossa força presencial, como a gente influencia e como a gente é influenciado, aprender a mobilizar as energias. O corpo psicossoma trata das nossas emoções, e o corpo mental é quando você está lendo, quando você está tratando das suas faculdades mentais, entende? Então, a saúde holossomática é tudo isso. E assim, professor, esse trabalho de energias, né? Trabalhando as bioenergias, desbloqueando os chakras, isso então repercute nessa saúde maior que você está falando, holossomática? Então, os corpos eles são todos interconectados, então, claro, logicamente vai influenciar, né? E muitas vezes a gente já utiliza o nosso corpo físico de uma maneira apropriada, mas algumas das nossas energias elas não estão bem. A gente consegue perceber isso, é só a gente prestar um pouco mais de atenção, saber da existência desse corpo das energias. Então a influência é quando você não está sabendo utilizar um dos corpos. Então o que acontece? Com aquele corpo das energias, você vai sentir alguns arrepios, alguns calafrios, alguns formigamentos, né? E esse trabalho com as energias que você comentou é quando você aprende a homogeneizar essas energias. Você trabalhando de uma forma de pensamento, né? Você trabalha o teu pensamento primeiramente. Então você impõe uma força presencial maior naquele ambiente. A partir daí, você começa a trabalhar as energias, você começa a movimentá-las, você começa a ter cuidado com quando você se manifesta, entende? Como os corpos eles estão em conjunto, cada um deles vai influenciar os outros. E isso tudo pela vontade da pessoa ou por algum poder externo? Olha, existem das duas coisas, né? A influência externa existe, mas principalmente aquela pessoa, ela vai agir com a própria vontade. A própria vontade da pessoa, a intencionalidade da pessoa e uma organização para tratar das tarefas dela é que vai contar mais, tá? Então, quando você está priorizando as suas melhorias, as suas bioenergias, a sua saúde, com certeza você vai ter um resultado melhor, né? Agora, quando você é desleixado, você não tem cuidado, você não presta atenção, a tendência é que isso daí vá danificando, né? vá trazendo problemas para você. Okay. Tá? Estamos conversando com o professor Carlos Copel, do IIPC Florianópolis, sobre o tema Bioenergias e Saúde Holossomática. Teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos conversar um pouco mais. Ele tem aqui uma série de outros assuntos, técnicas, cursos também, então, até daqui a pouquinho. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornando então com Floripa em Foco, ao vivo aqui de Florianópolis, a capital de Santa Catarina, estamos conversando com o professor Carlos Copel, do IIPC Florianópolis, sobre bioenergias e saúde holossomática. Professor Carlos, no primeiro bloco você falou sobre os conceitos, o que são bioenergias, os 4 corpos, os chakras, né? E agora queremos saber se tem alguma técnica que você poderia abordar para a gente que trabalhe esse corpo energético. Poderia colocar isso para a gente? Claro, professor? bem, só antes, Eliane, eu queria lembrar a todos, porque a gente tem as nossas bioenergias, que é a energia intrínseca ao nosso holossoma, né, ao corpo humano principalmente. Animais subhumanos têm as energias, e existem as energias dos ambientes, a fitoenergia, por exemplo. A energia que a gente chama imanente. A fitoenergia é a energia das matas, né, das florestas. A energia dos oceanos, das águas, das chuvas, é uma energia, a hidroenergia, né, a energia das águas. Existe a energia da própria Terra, que é a geoenergia. Do cosmos é a cosmoenergia. E a gente consegue trocar energias com a nossa própria vontade. A gente não precisa fazer muita força, a gente não precisa imaginar nada, basta com a nossa vontade. Então, uma das técnicas para a gente utilizar, para a gente melhorar as nossas bioenergias e depois, logo em seguida, a nossa saúde holossomática, é absorver energia imanente. Então, sabe aquela praia que você vai, que você tem uma acalmia íntima já, porque ela é uma praia calma? Nem sempre todas as praias elas têm boas energias, mas cabe um teste, né, para ver se você se sente bem. Então, quando existe aquela praia, aquele local ermo, calmo, tranquilo, ali você pode absorver energias. Então, a absorção das energias basta você ter um comando mental, ter propriedade no que você está fazendo, uma certa persistência, porque às vezes você começa a devanear, né, você começa a pensar em outras coisas, e simplesmente você começa a absorver energias daquele local. Então você pensa na floresta que você está, ou nas areias, nas águas que você está, nos ventos também, que é a aeroenergia. Então você começa a absorver as energias, e com o tempo, com o passar do tempo, com algum treino, você começa a observar que alguma coisa está mudando, tá, nas suas energias. Você começa a se sentir melhor, o seu pensamento muda, você dá uma respirada, faz um desbloqueio em alguns chakras. Então cabe o teste, né? Como a gente diz na conscienciologia, não é para acreditar no que eu estou falando, mas para experimentar. É o princípio da descrença. Uma outra técnica que a gente utiliza muito, que pode ser aberto mão dessa técnica em qualquer situação, salvo uma exceção, que é quando você está dirigindo, por exemplo, porque você precisa prestar atenção na direção, é a mobilização básica das energias, né? O circuito fechado das energias. Então também também depende da sua vontade. Então é uma mobilização que você faz da seguinte forma: você, né, se coloca de uma forma tranquila na sua cadeira, ou pode ser em pé, olhos abertos, olhos fechados, pode ser uma luz ambiente, mas quanto menos luz você tiver para diminuir a sua influência das luzes é melhor. Então você começa com a sua própria vontade a movimentar as energias. Você, com a sua vontade, joga energia para essa região da cabeça. E fica ali movimentando energia, jogando energia para cima. Com o tempo você vai começar a perceber a sua realidade. E comando mental para essa energia baixar, ir até os pés. Né? E concentra nos pés. Concentra nos pés. O importante aqui, Eliane, é você manter o volume das energias, tá? Para ela passar em todos os chakras. A velocidade agora, nesse momento, não é importante. Sente as energias nos chakras, sente ela passando por aqui, mantém um pouco as energias, né? E vai passando até os pés e acumula ali nos pés. E depois retorna, faz o mesmo movimento, né? Não precisa imaginar nada, não precisa movimentar os olhos nem nada. Então faz uma varredura das energias pelo corpo. Varredura, perfeitamente. E nesse momento você está varrendo todos os corpos de manifestação, porque eles estão encaixados. Você desencaixa, logicamente, uma parte do corpo, que são essas energias que você está movimentando. E esse movimento ele se chama circuito fechado. Então, o movimento seguinte é você movimentar essas energias de maneira cadenciada, né? Sem parar, né? Continuamente, até um momento, Eliane, que você vai sentir
claro que não é de primeira vez, muitas vezes, né, mas precisa de um certo treino, você vai começar a sentir essas energias, elas movimentarem sozinhas. Elas começam me fugiu a palavra de novo, mas elas começam a se movimentar sozinhas, elas começam a criar uma percepção. E é uma dinamização. Dinamização também diferenciada, você começa a perceber uns arrepios, né, uns desbloqueios maiores, e esse ponto é o que a gente chama de estado vibracional. Então, o estado vibracional é a dinamização máxima das energias. É quando você já não precisa mais movimentar as energias, você já percebe as energias que estão ali em movimento constante. E qual é o efeito desse estado vibracional para os 4 corpos? Olha, é o melhor possível, eu diria, né? Porque você pode, com uma certa continuidade, você cura mini doenças, né? Você bloqueia algumas doenças que estão para serem instaladas no seu corpo, como dor de cabeça, resfriados. Você, por si só, a movimentação das energias, você começa a pensar melhor, você tem mais lucidez no que você está fazendo. Você já entra com uma força presencial nos locais. Multidimensionalmente, você auxilia consciências que estão à sua volta, consciências que já nem têm mais o corpo físico, auxilia consciências que estão de corpo físico, assim como nós dois, como a pessoa ali da TV. Né? Então, você, por si só, você já melhora o seu ambiente, você já tem condições de ter uma lucidez melhor por causa do estado vibracional. E pelo que você fala, parece que a pessoa se diferencia dos ambientes, da interação com outras pessoas, ela limpa, ela fica com a energia dela, né? Isso, ela tem um contato maior com a própria realidade, né? Tá certo que quando a pessoa é muito negativa e tal, é possível também, né, Eliane, você movimentar as energias, mas o seu pensamento está no negativo, então você movimenta as suas energias, você fica pensando, mas essas energias não estão adiantando, né? Está piorando. Na realidade, não é por causa das energias, é por causa do seu pensamento fixo em alguma patologia, algum padrão de energias negativo. Então a questão não é só, muitas vezes, você movimentar as energias, é você mudar o padrão de pensamento para melhor. Para finalizar só a questão de técnicas, você também tem a exteriorização de energias, que eu vejo como uma das mais importantes. Porque você vai com a sua própria intenção, né, sua própria vontade, você já melhorar o ambiente, você já impor a sua energia, que já está com uma intencionalidade boa, de maneira a curar doenças das outras pessoas. Que essa que é o principal objetivo da nossa evolução. A conscienciologia trabalha muito em cima disso. Você melhorar as suas energias para poder melhorar dos outros. Você poder contribuir com a evolução dos outros. E esse poder contribuir com a evolução dos outros, a assistência, né? Na conscienciologia tem uma instituição, né? Uma IC, além do IPC tem outras, né? A Ectolab, que trabalha com a paracirurgia. Então, digamos que a pessoa já tem alguma doença, algum processo em algum dos corpos, né, um problema instalado. Então, como é que funciona a paracirurgia? Poderia falar um pouco para nós? Posso. Então, antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a TENEPS, né, porque ela é uma tarefa energética pessoal que você vai exteriorizar as energias. Mas ela é uma tarefa de um compromisso até o final da vida intrafísica. O que é TENEPS? Eu vou explicar. Então, TENEPS é a união das iniciais das palavras tarefa energética pessoal. Então, a TENEPS ela é feita, né, pelo tenepsista diariamente, num range ali, num determinado horário, todos os dias naquele mesmo horário, exteriorizando energias para as pessoas carentes de energia, para as pessoas doentes, né, em conjunto com um amparador extrafísico. Então, o amparador extrafísico, ele é especialista em TENEPS, ele é especialista em doar as energias para as pessoas que estão precisando. Então, você vai sentir aquele amparo, você vai se sentir melhor, você vai sentir que está auxiliando, né? Então, se alguma pessoa precisar de ajuda, seja para um problema de saúde, algum outro problema de relacionamento, uma situação para reconciliar e etc., como é que a pessoa faz para pedir ajuda através da TENEPS, aqui em Florianópolis? Então, a gente tem um e-mail, né, chamado pedido de TENEPS, tudo junto, sem acento, sem nada. FLN tem também? FLN@gmail.com, tá? Ou tem a TENEPS do professor Valdo Vieira, né, que é a teneps@caec.org. Então, esses e-mails vocês podem enviar com o seu nome, o seu endereço, a sua idade e o motivo. O motivo é opcional, mas já auxilia os amparadores a saberem o que você está precisando trabalhar. Então, a TENEPS é isso, né? A questão ali é você mantém
uma esterilização das energias para as pessoas, né? Agora, a paracirurgia. A paracirurgia também é uma movimentação energética que depende da esterilização. Então, tem um grupo de tenepsistas já veteranos, né, que se reúnem em sextas-feiras lá no Ectolab, em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, no Paraná, para exteriorizar as energias para aquelas pessoas que, além de poderem ter pedido a TENEPS, fizeram o pedido de cirurgia. A cirurgia, ela é uma TENEPS especializada, a paracirurgia é uma TENEPS especializada e ela vai mais a fundo. Ela trabalha com as energias patológicas da pessoa de uma maneira que muitas vezes chega a ser até física, trabalha inclusive na parte física, né? Então a concentração do ectoplasma, que é uma energia mais condensada, mais densa, ela auxilia, né? Ela é necessária e auxilia muito essas pessoas que estão com essas doenças. Então a paracirurgia, você pode estar com uma doença, um câncer, né? uma doença... um problema de coluna? Problema de coluna, você quebrou o pé, qualquer coisa, né? Algum problema que você não consegue solucionar e você quer um up, né? Uma energia a mais naquele seu problema. Agora sim, que a pessoa continue seu tratamento médico, porque é um extra que ela recebe, né? Você está... Exatamente o que eu ia falar. Você não pode trocar uma coisa pela outra. Isso daí vai auxiliar bastante, mas muitas vezes não vai só resolver. Ajuda bastante, tá? Mas você tem que continuar o seu tratamento médico, porque você vai trabalhar com as energias, né? A tendência é que você melhore os outros corpos. Mas às vezes você já está com algo no seu corpo físico tão já acirrado que vai precisar de uma ajuda médica, um remédio, né, para você poder ter um auxílio melhor, mais apropriado. Carlos, essa doação de ectoplasma que o pessoal da paracirurgia lá em Foz do Iguaçu eles fazem, que é coordenado pelo professor Hernando Leite, ele é médico, ele coordena esse trabalho lá, né? Então as pessoas podem receber essa ajuda mesmo à distância, como é que elas fazem? Perfeitamente, as bioenergias, né, você pode exteriorizar à distância, né? Para a energia ela não tem distância, não tem barreiras, e faz o pedido no próprio site, através do site ectolab.org, né? Ectolab, né? O bemudo.org. Lá vai ter um formulário para você preencher. Aí você preenche o pedido de paracirurgia e na sexta-feira posterior ao seu pedido você já vai estar participando, exatamente. E depois envia relatório para eles fazerem pesquisa, é um trabalho bem sério, né? Bem sério, exatamente, para saber a melhoria que você está tendo e tal, né? Agora, Carlos, aqui em Florianópolis, o que está acontecendo de curso? O assunto é muito interessante, mas a gente precisa, né, dar sequência aí ao Floripa em Foco. Olha, a gente tem vários cursos com vagas abertas, né? O principal que vai acontecer primeiro é o chamado CIP, que é o curso integrado de projeciologia. Ele vai iniciar dia 17 de fevereiro e ele tem 20 aulas. Todas as aulas elas são teórico-práticas, né? Tem uma das aulas que é uma aula vídeo e tem duas aulas que são laboratórios. Então o CIP ele trata bastante da projeciologia e nessas duas aulas os alunos são orientados a irem no colchonete para fazer uma técnica de projeção da consciência através do psicossom. E esse próximo curso, você é um dos professores? Não, agora são outros professores. Professores o João Marcelo, o João Lucas, o João Marcelo tem vindo aqui na TV ele também, tem vindo aqui no TV Floripa, tem outros professores aí que vão participar, né? E na sexta-feira agora tem palestra às 7h30, né? 7h30 palestra, só que eu não sei qual que é o... Se eu não me engano é sobre emoções, mas está na agenda do IPC, tem a sequência de palestras. Temos palestras todas as sextas-feiras no IPC, que funciona na Avenida Rio Branco, número 354, no 6º andar. Ok. E os nossos telespectadores são convidados, né, a participar das palestras, dos cursos. Esse próximo curso começa segunda-feira que vem, né, professor? É segunda e quarta noite? Segunda e quarta noite, durante 20 aulas. Ok. Então é isso, muito obrigada pela sua presença, pelas informações aí sobre energia, saúde. Sempre disponível. Ok, muito obrigada. Agradecemos a sua participação, né, todas as quartas-feiras, ao vivo às 3h30 da tarde e tem o reprise às 11 da noite e depois a gente coloca no site, né, tem o IPC na web, né, Carlos, que você inclusive que posta pra gente os vídeos, YouTube, né? No YouTube, isso mesmo. Então é isso aí, até a próxima quarta, muito obrigada, ótima semana.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.